Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da Itália e do Renascimento. Número 1. O Renascimento foi um fenômeno marcado pelo aumento da circulação econômica que vinha se processando desde o final do século XII. Que nós vimos que quando surgiu o Renascimento e durante o período do Renascimento, simultaneamente foi um período também marcado por uma circulação econômica, um aumento da circulação econômica, da circulação comercial e da circulação financeira ali no continente europeu. Então, foram dois eventos, dois fatos que aconteceram simultaneamente na Europa. Enquanto havia um aumento do comércio, um aumento da circulação econômica financeira na Europa, também surgiu o Renascimento. Por isso que esse movimento foi marcado pelo aumento da circulação econômica ali na Europa. E esta circulação econômica, ela vinha se processando desde o final do século XII. Então, a partir deste período, a partir do final do século XII, é que vai aumentar, que vai haver uma progressão, que vai haver um desenvolvimento na Europa da questão comercial, financeira e econômica na Europa. Número 2. Os dois dos grandes polos difusores da cultura renascentista. Qual foi o primeiro? Foram as cidades italianas. Essas cidades italianas eram líderes no comércio mediterrâneo. O segundo polo difusor da cultura renascentista foi a região de Flandres, que tinha ali as suas cidades impunham sua forte presença comercial entre o Mar Báltico e o Mar do Norte. Portanto, aqui nós podemos observar que os dois grandes propagadores, difusores da cultura renascentista, essas duas regiões, elas eram marcadas por uma forte presença comercial. Nas cidades italianas, as cidades que difundiram a cultura renascentista, essas cidades eram líderes no comércio mediterrâneo. E na região de Flandres também, as cidades que foram propagadoras da cultura renascentista, elas também tinham uma forte presença comercial entre o Mar Báltico e o Mar do Norte. Então, no caso das cidades italianas, elas estavam localizadas no Mediterrâneo. E na região de Flandres, as cidades que propagavam, que difundiam a cultura renascentista, elas estavam localizadas próximas ao Mar Báltico e o Mar do Norte. Duas regiões marcadas por uma forte presença comercial. Por isso que no item 1 nós vimos que havia uma relação, uma conexão entre o surgimento do Renascimento com a questão, com o aumento da circulação econômica, comercial e financeira na Europa. 3. A Itália e o Renascimento. A região norte da Itália se destacou como o centro de irradiação cultural. Então, foi no norte da Itália, no norte da Península Itálica, que se destacou como o centro de uma irradiação cultural. B. A posição central da Península Italiana, no Mediterrâneo, favorecia
o desenvolvimento comercial e cultural. Se a gente observar a posição onde está a Península Itálica no mapa, nós veremos que ela está no centro do Mediterrâneo. Isso favoreceu aquela região, favoreceu o desenvolvimento comercial naquela região e também favoreceu o desenvolvimento cultural ali naquela região, ou seja, na Península Itálica, que ficava numa posição central na região do Mediterrâneo. C. Gênova, Veneza e Florença eram ricas cidades autônomas, onde florescia uma dinâmica economia. Então, essas três cidades que foram difusoras, que foram propagadoras da cultura renascentista, eram cidades ricas, cidades autônomas, onde floresceu uma dinâmica econômica. Gênova, Veneza e Florença. D. Nessas cidades havia a presença de monumentos da cultura romana. Isso reforçava o fascínio pela antiguidade clássica. Então, nessas cidades da Península Itálica, ainda havia monumentos da cultura romana. Isso, as pessoas que ali moravam tinham um fascínio pela antiguidade clássica. 4. No início do século XV, havia 13 universidades na Itália, nas quais, ao lado de teologia, os cursos de direito e medicina passaram a ser mais valorizados. Então veja que nessa época, isto é, no século XV, já havia na Itália, na Península Itálica, 13 universidades. Até então, o curso de teologia era o mais destacado, porém, a partir desse período do século XV, tanto o curso de direito como o curso de medicina passou a ser mais valorizado ali naquela região da Itália. 5. As cidades-estados italianas constituíam espaços onde alguns leigos educados podiam ascender socialmente. Então, como era uma região marcada com a forte presença de universidades, passou a ser uma região em que pessoas que estudavam, pessoas que foram educadas, tiveram a oportunidade de ascender socialmente. Por esta razão, pela razão da educação e também pela presença dessas universidades que havia ali naquele período. 6. Houve uma migração de eruditos bizantinos para a Itália, em virtude do cerco a Constantinopla, imposto pelos turco-otomanos. Então, nessa época, nesse período, alguns eruditos bizantinos migraram para a Itália, porque nesse período houve um cerco a Constantinopla que foi promovido pelos turco-otomanos. Eu tenho aqui no meu canal uma aula em que eu abordo esse tema e sobre a tomada de Constantinopla. Então, por causa disso, em razão dessa invasão dos turcos otomanos ali em Constantinopla, houve uma migração de eruditos bizantinos para
à região da Itália. Número 7. Em 1430, o professor siciliano Giovanni Aurispa levou uma coleção de manuscritos gregos para Florença, entre os quais estavam obras completas de Platão. Nessa mesma época, pensadores italianos passaram a estudar, além do latim, a língua grega. Então, nós vemos que, devido a essa migração de eruditos que saíram de Constantinopla rumo à Itália, fugindo dos turcos otomanos, isso acabou propiciando, levando estudiosos, professores, a levarem coleções de manuscritos gregos para a Itália, ou seja, para a cidade de Florença. É o que vemos aqui, que no ano de 1430, o professor siciliano Giovanni Aurispa levou uma coleção de manuscritos gregos para Florença. E dentre esta coleção estavam obras completas de Platão. E por conta disso, por conta da chegada dessas obras, desses manuscritos gregos em Florença, alguns pensadores italianos passaram a estudar também a língua grega. Então foi nesse período, no ano de 1430, ou seja, século XV, a Itália recebeu essas obras completas, esses manuscritos gregos, e por conta disso os pensadores italianos passaram a estudar a língua grega também. Eles já estudavam o latim e também passaram a estudar a língua grega nesse período. Número 8. No século XIV, na Península Itálica, apareceram intelectuais e artistas como Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giotto. Eles estabeleceram novas perspectivas para a literatura, o pensamento e as artes. Portanto, esses intelectuais, esses artistas surgiram na Península Itálica no século XV, e os tais estabeleceram novas perspectivas. Em quais áreas? Na área da literatura, no pensamento e também na área das artes. Número 8. As cidades italianas, aos poucos, deram aos artistas e intelectuais um status social muito superior ao que tinham nas demais regiões europeias. Então, nesse período em que surgiram esses intelectuais, surgiram esses artistas ali na Península Itálica, as cidades italianas onde esse movimento floresceu, onde esse movimento do Renascimento se desenvolveu, essas cidades começaram a dar aos artistas e aos intelectuais um status social superior. Então, eles tinham esse status superior, um status social muito superior em comparação às demais regiões europeias. Por isso que as cidades italianas se destacaram no que se refere ao movimento do Renascimento, porque eles deram um status social muito superior aos que tinham ali nas demais regiões europeias. Portanto, artistas, intelectuais italianos receberam esse status superior.
Por último, vamos falar sobre esse artista, Giotto di Bondone. A. É considerado o precursor da arte renascentista. B. Deu início à ruptura com o convencionalismo medieval. C. Deu um tratamento mais natural à representação do corpo humano e trouxe às cenas mais movimento e profundidade. E D. Diversas gerações de artistas italianos se inspiraram em seu trabalho. Então, nós vemos que esse artista, chamado Giotto di Bondone, é considerado o precursor, ou seja, o primeiro que ali se destacou na arte renascentista. Foi ele que rompeu com o convencionalismo da época da Idade Média. Ele modificou, ele deu um tratamento diferenciado, um tratamento mais natural à representação do corpo humano, ou seja, obras que retratavam um corpo humano. Nas suas obras, ele dava mais movimento e profundidade. E muitos artistas que surgiram em períodos posteriores se inspiraram em seu trabalho. O nome dele era Giotto di Bondone.